Olá, sejam muito bem-vindos ao IBESG Talks, o videocast quinzenal do Instituto Brasileiro de ESG. Eu sou Rafael Ávila, sou conselheiro do IBESG, CEO do Sustentabilidade Agora, e tenho o prazer de receber o José Luiz Esteves, que é gestor executivo de sustentabilidade na MRV. Antes de começar, eu sempre gosto, Zé, de fazer uma autodescrição para que a gente seja mais inclusivo aqui na nossa fala. Então, como eu disse, eu sou Rafael Ávila, tenho 38 anos, 1,79 m, sou branco, tenho olhos e cabelos castanhos. Nesse momento eu estou utilizando uma camisa polo preta e estou no meu escritório. Ao fundo eu tenho uma estante com livros e alguns utensílios. Zé, vou passar a palavra para você se apresentar para todos os nossos ouvintes hoje e, se puder e quiser também fazer a sua autodescrição para a gente começar o bate-papo sobre práticas de sustentabilidade dentro da construção civil, com os exemplos e boas práticas da MRV para a gente trazer para os ouvintes aqui do IBESG Talks. Rafael, primeiro, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui nesse talk de sustentabilidade. Vou me descrever, eu sou 50 a mais, tenho 1,82 m de altura, estou vestindo uma camisa polo verde riscada, de um verde mais claro, né? Branco, pai de 2 filhos, casado aí com a Grace já há bastante tempo. E mexo com sustentabilidade aqui na MRV desde 2012 e é um assunto que me faz acordar feliz todos os dias para vir trabalhar, porque eu faço aquilo que eu gosto, sabe? Ah, que legal, Zé. Obrigado pela sua descrição e muito legal saber que você está desde 2012, então mais de 12 anos, né, ou aproximadamente 12 anos aí, tocando sustentabilidade na MRV. Antes da gente entrar nas perguntas, no roteirinho que a gente fez, né, para falar do ESG embarcado no produto da MRV, incorporado no dia a dia, me conta mais dessa sua trajetória com sustentabilidade dentro da MRV. Era uma área que você já tocava fora da MRV e foi convidado para isso, ou você entrou na própria MRV? Não, na verdade, assim, a minha formação é de engenheiro civil. Eu vim para a MRV como coordenador de obras. No meio do caminho, antes da MRV, eu formei em gestão ambiental e gestão de resíduos sólidos, que a gente brinca que é ser lixeiro, né? Trabalhar com aterro sanitário. Então, eu sempre gostei muito do tema. E quando eu vim para a MRV, em 2012, eu fui convidado a assumir a área de, na época a gente chamava de saúde, segurança e meio ambiente. E de lá para cá a gente começou a fazer alguns reportes anuais, e foi quando a gente fez o nosso primeiro reporte anual lá da MRV sobre as iniciativas sustentáveis da companhia, né? E nessa... como todo mundo começa, a gente começou dentro da construção civil a mexer com gestão de resíduos. Era um volume grande que a gente tinha, era gerado naquela época, e a gente ficava incomodado de como destinar ou como fazer processos que reduziam essa gestão de resíduos. E a gente começou a fazer muito em cima disso, concomitantemente com segurança do trabalho, e ao mesmo tempo a gente buscou também certificações ambientais da 14001 e de segurança do trabalho, que na época chamava OSAS 18001, agora é a ISO 45000. E isso a gente vê evoluindo, e eu costumo falar que assim, dentro que na época a gente chamava de sustentabilidade, hoje é o ESG, né, como uma estratégia das empresas, a gente veio evoluindo, né? E assim, no meio do caminho a gente começou a fazer o reporte, por ser uma empresa de capital aberto lá no GHG Protocol, e em 2015 a gente foi selo ouro no GHG Protocol, que isso significava que a gente não só reportava as nossas pegadas de carbono, como também a gente era auditado e deixava esses dados transparentes lá para o GHG Protocol. E nesse ano, foi o primeiro ano que a gente conseguiu mapear a nossa pegada de carbono e foi tomada uma decisão estratégica de fazer uma compensação dos escopos 1 e 2 de 100% dos apartamentos produzidos de 2015 em diante
né? E na época a gente buscou projetos estratégicos de compensação de carbono para poder alinhar. E assim, a gente veio seguindo. Então, foi uma jornada. Quando foi 2016, a gente foi signatário do Pacto Global, e aí veio toda aquela pegada de ODS, e a gente fez foi a primeira vez que nós fomos respondentes do ISE, da B3, e 2017 foi o primeiro ano que a gente entrou na carteira ISE. E de lá para cá nós estamos até hoje, né? Então é mais ou menos assim um trabalhozinho longo. 2017 a gente internalizou os ODS para dentro da empresa, e aí foi um letramento com todas as áreas da empresa. Foi um trabalho muito interessante de toda a companhia, que acabou que a gente foi convidado pelo Pacto Global a estar na 73ª convenção lá da ONU, em Nova York, e fomos apresentar no SDG Brasil o modelo de implantação dentro de uma companhia dos ODS, de como se implantava, internalizava o tema com os colaboradores nossos naquela época, né? E a gente está aí também, desde aquela época, como apoiador do Pacto Global Brasil. Que legal, que legal. Rapidinho falando, é mais ou menos isso, mas tem muito mais estratégia por trás disso aí. E é muito bom porque nessa sua fala mostra a importância, eu acho que para quem está assistindo a gente, obviamente a MRV é uma das maiores empresas, ou a maior empresa de construção civil da América Latina, né? Mas mesmo empresas menores podem se espelhar para ter esse olhar, né, de evolução, de começar com algumas práticas e incorporando cada vez mais outras estratégias no seu dia a dia, né? Então, muito legal saber dessa evolução, tanto com o relatório de sustentabilidade, o olhar para os ODS, a participação no ISE e por aí vai, né? E aproveitando essa deixa, né, dos ODS, eu acho que esse foi um ponto que me chamou a atenção e é um assunto que eu gosto muito de conversar com organizações de maneira geral, porque eu vejo muitas empresas, né, colocando os objetivos de desenvolvimento sustentável como importantes, como prioritários para a sua gestão, mas eu acho que muitas vezes elas deixam de atrelar esses objetivos de desenvolvimento sustentável, que elas consideram prioritários, a indicadores, metas, a de fato colocar isso na gestão. Então, eu queria ouvir um pouquinho mais de vocês, como é que vocês fizeram esse processo, que foi inclusive reconhecido, como você falou, pelo Pacto Global, parabéns por isso. Como é que essa organização se deu, né? Então, como é que vocês primeiro definiram os ODS prioritários, depois, como é que eles foram integrados à estratégia e, por fim, quais indicadores e metas vocês atrelaram isso para ter certeza que vocês estavam atingindo ou não o que vocês estavam definindo como prioritários? Bom, naquela época, assim, como todo mundo olha para os 17 ODS, para aquele monte de objetivos e metas a serem cumpridos, fala, cara, eu vou conseguir fazer isso tudo? Eu vou ter que resolver todos os 17? Mas, assim, o que a gente pensou na época? Mandamos os 17 ODS para... Na época, a MRV tinha 32 departamentos, mandamos para os 32 departamentos e pedimos assim, respondam o questionário dentro desses ODS, o que realmente a sua área tem a ver com algum desses ODS e o que você pode contribuir. Então, o primeiro passo foi esse. A gente meio que, ao mesmo tempo que você mostrava os ODS, você explicava cada meta e a pessoa lia aquilo e falava assim, eu sou aqui da área de contabilidade, então eu posso contribuir com o ODS ali de ética corporativa, do transparência, tal. Eu sou do meio ambiente, então se eu fizer tais e tais ações eu vou contribuir. Eu sou de comunicação. Então, cada um começou a olhar para dentro da sua área e trouxemos isso. Concomitantemente, nós fizemos uma matriz de materialidade. E aí a gente olhou para dentro do negócio e falou assim, dentro dessa matriz, quais os ODS estavam mais vinculados no nosso negócio. E essa matriz, aqui dentro da MRV, a gente atualiza ela a cada 2 anos. O porquê? Porque o momento muda, a fase que a empresa se encontra muda, a internalização do processo. Então, assim, a gente vai evoluindo. Então, a gente pegou dos 17, quais vamos dizer, os 8 mais importantes, que teve mais adesão. Quando a gente manda essa materialidade, a gente manda para todos os stakeholders, internos e externos.
E em cima disso a gente começou a ter respostas. Então, assim, a gente viu na primeira vez que a gente fez essa materialidade quais que eram os mais importantes, trouxemos os 8 mais importantes e trabalhamos prioritariamente nesses 8. E aí, em cima desses 8, a gente foi evoluindo. O que podia implementar no nosso negócio, o que podia implementar dentro da empresa. Então, vamos supor, por exemplo, apareceu lá o ODS de energia solar. Então, na época, a gente estava muito forte com entregar produtos de Minha Casa Minha Vida com energias fotovoltaicas. E aí isso estava muito forte internamente, então tanto os nossos funcionários como clientes trouxeram esse tema. Que é incrível que esse tema não deixou de existir, mas assim, na última materialidade ele não apareceu tão forte quanto outros temas que veio logo a seguir, a questão de LGPD, de sigilo de dados, a questão de igualdade de gênero e vários outros que a gente começou também a internalizar ao longo desse processo. Então, assim, a gente já chegou a ter uma materialidade com 14 temas materiais. Já teve de pegar dos ODS e olhar 14 temas materiais. E aí a gente olha para aquilo e fala assim, cara, é muito tema, ou é capaz da gente pegar isso e pôr ele em cada ponto e cada pilar da empresa e como que a gente vai adotar. Então, assim, quando você fala assim, isso é para empresa grande, não, eu concordo com você. Uma empresa pequena, ela pode olhar para os ODS e falar assim, o que o meu negócio pode contribuir com aquele ODS? E aí ele vai olhar aquilo ali e fala assim, eu posso trabalhar ali sou um escritório de advocacia, eu posso trabalhar com a questão de instituições fortes, transparência, igualdades e tudo, ele vai trabalhar com os ODS que tem a ver com o core business dele. A minha de construção civil, eu não quero trabalhar com os 17, mas eu vou trabalhar com 3 principais, que é economia circular, cidades sustentáveis, trabalhar com reuso de água. Ele olha para o negócio e fala assim, eu vou definir primeiro aqueles que têm mais sentido com o meu core business. Então isso é olhar para o seu negócio e falar assim, o que eu posso ajudar? Né? E se cada um fizer um pouquinho, a gente vai conseguir todos contribuindo de alguma forma no cumprimento dessas metas. Né? Eu acho que você está perfeito na sua colocação, Zé, porque, de fato, né, quando a gente analisa, de um lado, o ODS ele pode ser aplicado por empresas de qualquer porte, eu concordo plenamente, e eu acho que cada uma pode entender o quanto consegue contribuir e com quais ODS consegue contribuir. E eu acho que talvez uma das visões que eu tenho mais críticas em relação a isso, porque quando a gente olha hoje o estado atual de evolução dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, é um estado crítico, que se as empresas não se unirem, né, de fato, para gerar uma mudança de modificação do que está acontecendo, a gente vai ter problema. No último relatório da Sociedade Civil da Agenda 2030, a gente teve que 60% das metas, né, só para explicar para quem não conhece, são 17 objetivos, eles são subdivididos em 169 metas. Dessas 60%, ou seja, 102 dessas metas, estavam em retrocesso. Então, a gente tem hoje o estado e tem até um estudo de 2024 mais atual, que eu não tenho exatamente os números, mas também é um pouco alarmante. Então, é muito importante que cada empresa faça, assim como a MRV está fazendo a parte dela em relação a essa visão, cada empresa também contribui um pouco. E uma coisa que você colocou que eu acho bem bacana é atrelar os ODS não só ao que cada uma das áreas acredita que pode fazer, que é um caminho muito interessante, mas atrelar isso à matriz de materialidade, e muito legal saber que vocês renovam, né, que vocês refazem essa matriz de 2 em 2 anos, porque de fato, né, a cada X período de tempo, a realidade da empresa muda, o cenário econômico muda, e isso às vezes mostra temas materiais diferentes. Bacana entender que dentro da MRV a gente tem essa mudança. Aproveitando então essa deixa da
dos ODS e de o quanto isso pode impactar e desses problemas que a gente tem no mundo, né? Como é que, vamos entrar num assunto mais voltado para esse combate às emissões de gases de efeito estufa, né? Como é que a gente combate as mudanças climáticas propriamente dita? E eu queria conhecer um pouquinho mais das estratégias atuais que a MRV tem utilizado, além do inventário de carbono e da compensação. Eu entendi, pelo que você falou, que vocês têm o inventário e fazem a compensação, mas eu queria entender se vocês também têm, Zé, um plano de descarbonização, se vocês têm algum direcionamento, né, para esse combate mais específico. Sim, o que acontece? A gente tem aqui a estratégia de descarbonização. Então, por exemplo, não só monitoramos, como a gente coloca em metas dos executivos da empresa ou das áreas que a gente tem que fazer uma redução da pegada de carbono anualmente. Tá? Então, assim, ela entra como remuneração variável das áreas específicas ou dos diretores executivos, e aí a gente trabalha, não basta eu falar se você tem que dar uma meta, a gente cria situações e condições para que ele possa cumprir aquela meta. Então, a gente olha para o escopo 1, e o que a gente pode reduzir aqui de escopo 1? O que pode reduzir de escopo 2? Então, por exemplo, a gente hoje está com meta de virar 100% de nossas operações durante a construção da obra para energias renováveis, ou soluções de energia renovável. Então, por que eu falo tá com o objetivo? Porque, assim, em nem todo lugar do Brasil eu consigo viabilizar a energia renovável de uma hora para outra. Eu preciso ter uma geração distribuída ou algum fornecedor que me entregue essa energia lá, vamos supor, num ponto lá, Porto Alegre. Lá vai ser solar? Não, talvez pode ser eólica. Eu posso trabalhar com outro tipo de energia que não precisa necessariamente ser a solar. Mas tem local, igual hoje, Minas Gerais e Bahia, que a gente tem usinas próprias em que a gente resolve 100% da nossa operação dentro dos dois estados, entendeu? Então a gente consegue atuar e resolver essa operação nossa. E ao mesmo tempo a gente entrega também para o meu cliente, ou seja, eu monitoro a questão de uso futuro do produto. Então a gente tem algumas unidades que a gente entrega pelo menos a área comum, como energia fotovoltaica, ou entrega soluções para os clientes também, de parcerias com essas empresas que vendem energias renováveis. E aí a gente facilita essa ponte entre o meu cliente e o fornecedor de energia renovável para que ele consiga gerar, ter esse apelo. E alinhado a isso tudo, assim, a gente mapeou a nossa pegada de carbono, aonde que a gente tinha maior impacto, e hoje a construção civil foi feito estudos lá junto com a Abrainc, em que o escopo 3 nosso é o maior impactante do processo todo. O que vai ser o escopo 3? É tudo aquilo que a gente compra de venda agregada. Então é o cimento, é o aço, é o concreto, é os produtos que a gente compra ali que vem com a pegada de carbono. A gente mapeou isso e hoje a MRV em específico, nós estamos com um book de metas baseados lá junto com o SBTi para a gente criar e validar isso. Então, assim, eu não posso nem te falar muita coisa nisso, que nós ainda estamos sobre validação e vamos ter agora, dia 23 de agosto, um retorno do SBTi, se eles vão aceitar o nosso book de metas ou não. Mas o que a gente está buscando hoje é exatamente isso. Olha, o que eu vou trazer de descarbonização do setor no meu escopo 3, porque por eu não compensar, então eu tenho que fazer um esforço de redução desse escopo 3. Né? O outro a gente compensa, mas eu tenho metas de reduzir esses dois escopos para reduzir custo operacional meu de compra de crédito de carbono. Então, assim, a gente atua nas duas pontas ali, não basta só compensar, eu tenho que fazer reduções. Né? Então, o ano passado, com os esforços que fizemos, a gente conseguiu gerar uma redução forte na descarbonização de escopo 1 e 2 em função de várias ações que a gente fez aqui dentro. Então, são coisas básicas, assim, você troca o combustível da frota, a pessoa só pode usar combustível renovável, aí na compra do ticket combustível não permite compra de gasolina, só pode ser álcool, entendeu? Ou gás, então você começa a trabalhar com isso.
E assim, a gente está olhando para frotas de carros elétricos, ver como que isso vai entrar e qual que é o custo operacional disso, entendeu? Que legal, José. E você tocou em dois pontos muito bons. Eu ia, inclusive, perguntar sobre os SBTIs, e para quem está assistindo a gente que não conhece a sigla, são os Science Based Targets Initiative. Então, é a iniciativa, né, de ter alvo, ter metas baseadas em ciência, e muito legal que vocês estão nesse processo. Muita sorte, tomara que dê tudo certo agora no dia 23 para vocês, porque, de fato, quando a gente está falando em escopo 1, 2 e 3 de inventário de carbono, para quem não conhece, escopo 1 são as emissões diretas, né, que vem da frota e vem da própria emissão de gases dentro da produção, da atividade produtiva direta da empresa. O escopo 2 é a compra de eletricidade, principalmente, indireta, né, considerada, e o escopo 3, que costuma, para a grande maioria das empresas, envolver a maior quantidade de emissões de gases de efeito estufa, é tudo que está envolvendo a cadeia de valor, como o José falou. E é uma preocupação muito grande, principalmente numa empresa como a MRV, que tem uma compra, né, de insumos, matéria-prima, como você falou, né, cimento, aço e tudo mais, para fazer construção muito grande. Interessante saber que vocês estão seguindo esse caminho, que é uma preocupação de vocês. Eu acho que deveria ser uma preocupação de todas as empresas que estão assistindo a gente, independentemente se são da construção civil ou não. Aproveitando, você já citou alguns exemplos, só queria ver se a gente tem alguns outros também, né, em relação a esse compromisso com construções sustentáveis, né? Você falou inicialmente da energia fotovoltaica, que é um ponto importante, e de tentar fazer esse vínculo, né, com distribuidoras de energia renováveis junto com os seus clientes. Que outros direcionamentos vocês têm para construções sustentáveis na MRV? Bom, só para voltar no SBTI para te explicar um pouquinho mais. Em 2019, o nosso CEO assumiu o compromisso de apresentar as metas e de fazer o estudo e em 2 anos apresentar as metas. Nesse meio do caminho tivemos a pandemia. E aí a nossa linha de corte ficou em 2019. Passado esse período, a gente tinha que também, ao mesmo tempo, sensibilizar o setor para isso, né? Trazer essa consciência de redução de pegada de carbono. E nós sentamos nesse período e hoje o que a gente está propondo é exatamente assim, um esforço da empresa junto com fornecedores que estão muito comprometidos também em trazer essas soluções, tá? Não é um esforço sozinho da MRV, e aí é um conjunto de fatores, de setor, que vai ajudar nesse processo lá na frente. Então isso é o que está acontecendo. Quando a gente fala em construções sustentáveis, a gente começou isso, como eu te disse lá atrás, muito focado em resíduo. Então, quando você tira e reduz a produção de resíduo, você acaba trazendo lá alguma redução de impacto de consumo de insumos. Então, como é que a gente buscou? A gente mudou o processo construtivo. Por exemplo, a gente não usa madeiras de lei, ou que não pode ser, a gente só trabalha com madeiras de reflorestamento ou certificada pelo o CEFLOR ou né, que eu esqueci o outro, o FSC. E aí, em cima disso, a gente começou assim, hoje você não compra madeira de lei dentro da MRV, é proibido comprar, você não consegue comprar. Então, isso já foi um dos passos. A gente, ao mesmo tempo, fazendo essa redução, começou a entregar produtos com redução de uso de água, ou seja, usando aquele dual fluxo nos vasos sanitários, torneiras com aeradores. Parece bobeira, mas isso hoje está tão comum, mas lá atrás isso não era comum em produtos de baixa renda, né? Então o pessoal não tinha essa preocupação. E começamos a colocar também lâmpadas de baixo consumo, que hoje a gente tem a LED aí muito divulgada, mas então nas áreas comuns a gente entregava esse tipo de processo. Em algumas legislações municipais, a gente tinha que trabalhar com reuso de água. Então a gente começou a pensar, como que vamos trabalhar com esse reuso de água, reduzindo o custo para o meu cliente futuro? E foi aonde acabou também aparecendo a energia fotovoltaica. Então nós fizemos os 2 primeiros pilotos, que foi em Minas Gerais, junto com Bahia, que a gente começou a entregar empreendimentos com usinas fotovoltaicas. Que aí o que a gente pensava e trazia na época lá?
Se a gente conseguir reduzir essa conta de energia para o meu cliente, eu acabo gerando uma forma de renda, porque ele é um projeto social, ele começa a ter uma forma de renda para ou pagar a prestação da casa própria, ou melhorar a questão alimentar dele, ou investir em outras coisas na qualidade de vida dele. Então você começa a olhar para o S do ISG ali. O pessoal pensa que não, mas a gente não olhava no ambiental só, mas estava já olhando para o S ali do ISD. Você entendeu? Então começou, por quê? Porque isso veio na estratégia dos ODS, das questões, quando a gente internalizou, as pessoas olharam e falaram assim, por que não trazer isso? A gente tem um programa muito forte de inovação aqui, que é o Inova, que ele traz muitas ideias do público interno. Então essas ideias foram aflorando ao longo do caminho, e uma das coisas que a gente colocou foi toda ideia inovadora deveria estar atrelada a um ODS. Ele tinha que, no mínimo, vincular um ODS. Ele só era, se ele não estava vinculado ou não trouxesse a estratégia dentro do ODS ali, do produto, ele não podia estar apresentando aquela ideia. Alinhado a isso, chegamos hoje, né, em 23, 24, que a MRV lançou aí o que a gente chama de cidades 7 sóis, que são as Smart Cities, que a gente está com a Smart City em São Paulo, está em Salvador, acabamos de lançar uma em Campinas, outra no Rio. Então, essas Smart Cities, ela vem com muita pegada de sustentabilidade, ela vem com muito foco nisso aí, de qualidade de vida, né? E ela tem esses 7 pilares ali exatamente para focar em sustentabilidade, entendeu? No produto. Zé, me conta um pouco mais, gostei muito da deixa, né, que a gente sabe, foi das construções sustentáveis e do foco que a MRV tem para isso, para as Smart Cities que já vêm, de certa forma, com ESG e práticas de sustentabilidade muito incorporadas, né? Me conta desses 7 pilares que vocês têm para as Smart Cities enfim, fala um pouquinho mais delas para quem ainda não conhece e entender esses projetos que a MRV está envolvida. Bom, o próprio nome chama já assim, a gente chama ela de 7 sóis, porque exatamente são 7 pilares ali, focados muito nesses itens. Então, por exemplo, a gente olha a questão ambiental, né, como que a gente traz essa questão. Aí pensa, por exemplo, no paisagismo, olha muito para a questão de árvores nativas, procura preservar o máximo de matas nativas do processo. A gente traz, com certeza, a questão de energia renovável, não poderia deixar de estar trazendo. A questão de segurança ou conforto de acessibilidade dessas Smart Cities. E nesse meio do caminho, a gente acabou encontrando com o ICLEI. Eu não sei se você já ouviu falar do ICLEI, que é uma ONG que trabalha com governos locais pelo clima, que foi originária no Banco Mundial, e eles trabalham muito com prefeituras. E eles acabam nos trazendo também soluções baseadas na natureza para esses projetos. Eles nos auxiliam a dar ideias de soluções baseadas na natureza. Nós somos a primeira empresa no mundo a fechar essa parceria institucional com eles. Eles só trabalhavam com governos locais, e a gente entrou com essa parceria exatamente o seguinte, que eu lembro que na época, aqui no Brasil, o ICLEI tinha ali 90 cidades afiliadas ao ICLEI, e a MRV estava em 163 cidades. Então a gente olhou para ele e falou, é uma parceria boa que vocês vão estar nos ajudando, e acaba que a gente ajuda eles também a divulgar o ICLEI nessas cidades. Hoje o ICLEI deve estar com muito mais cidades do que eu, porque a gente não evoluiu e eles cresceram bastante, mas foi uma parceria saudável que trouxe isso também, né? Então, assim, essa questão do 7 sóis, a gente olhou muito para a questão, então, assim, resumindo, eu estou querendo lembrar, mas a gente tem o pilar Viva Verde, que é a questão do verde em si, né? A questão de segurança, que aí é uma qualidade de vida, que é uma demanda que os nossos clientes, nas matrizes de materialidade, aparecia muito isso. A questão do desenvolvimento urbano, então a gente olha muito para esse desenvolvimento urbano, ou seja, integrar essa Smart City. Ela não é uma Smart City fechada, como um condomínio fechado, ela é integrada no município, ela passa a fazer parte como se fosse um bairro novo, diferente ali naquele município, né?
A mobilidade e acessibilidade não poderia deixar de existir, até às vezes por conta da legislação, mas a gente traz algumas outras coisas. A questão de conforto, comodidades, né? Então vai ter ali alguns instrumentos públicos de praças, de associação de bairros, alguma coisa de convivência dos moradores, né? A questão e aí entra a boa vizinhança, que a gente incentiva essa questão dessa associação, trazer cultura, trazer esse movimento de vida para aquele local, né? E não menos a tecnologia, que aí você entra com a questão tecnológica de internet, de algumas pegadas que vem trazendo muito disso. Então, assim, esses pilares, foi engraçado que isso foi um trabalho de várias mãos, foi um estudo de alguns anos que o pessoal trouxe urbanistas, paisagismo, arquitetos, e aí no meio do caminho veio o ICLEI, nos sugeriu algumas soluções baseadas na natureza, e é um produto assim, que está aí e está sendo muito bem aceito pelo público, né? Não, perfeito. E só coloquei aqui o link, né, da cidade de Sete Sóis, que é um dos exemplos do que o Zé está falando, para você que tem interesse em conhecer um pouquinho mais da cidade inteligente, do conceito que eles estão trazendo, entrar no link e, enfim, pesquisar um pouquinho mais, conhecer mais, entender todos esses pilares que o Zé falou. Mas eu acho muito legal, e trazendo um outro tópico que a gente tinha até conversado antes de começar, né, que quando a gente fala dessa união entre parceiros, né, no caso ONGs, que podem entrar como parcerias, colaboradores, clientes, fornecedores, a gente está falando de um dos pilares, né, importantes para a MRV que você tinha me falado antes, que são as pessoas. E vocês têm muito essa ideia de ter as pessoas no centro da estratégia. Queria entender um pouco mais, dentro dessa lógica de envolver as pessoas, talvez falando um pouco mais dos colaboradores e dos clientes, acho que dos clientes você já até trouxe bastante exemplo, que é bacana, mas talvez envolvendo mais os colaboradores, quais são essas práticas do dia a dia que vocês têm, que vocês gostam, que vocês consideram bons exemplos, né, dentro desse pilar S que envolve pessoas como um todo, que a MRV tem praticado? Cara, Rafael, assim, o propósito nosso aqui é construir sonhos que transformam o mundo. E a gente fala que nós somos sonhadores que construímos os nossos sonhos, né? Então isso tem muito a ver com isso. Então, assim, nesse propósito está ali o cliente no centro de tudo e, ao mesmo tempo, aquele que constrói aquele sonho, que é o nosso colaborador. Então a gente tem um projeto que é cuidar de quem constrói. Então, como que a gente... Atrás de mim aqui tem um quadrinho aqui, ó, que são mais ou menos uns 30, 40 itens do cuidar de quem constrói, né? Mostrar que esse colaborador ele é importante para a gente. Sem ele, a gente não consegue construir esse sonho. E, assim, eu acho que o auge disso foi o nosso último relatório de sustentabilidade. Então, depois de 12 anos que a gente veio trazendo vários tópicos, há 3 anos atrás a gente incorporou MRV e Co, então nós trouxemos todas as empresas do grupo para o relatório de sustentabilidade. E nesse ano a gente trouxe a pessoa no centro de tudo. Então, se você pegar o nosso relatório de sustentabilidade, ele fala de pessoas, ele fala da importância da diversidade, do que é esse colaborador dentro da MRV, né? E eu estava falando mais cedo isso, a gente gosta do que faz. E quando você olha para o que eu faço e o que a gente entrega, que é dignidade para aquele morador, que eu entrego um endereço, ele passa a fazer parte de uma sociedade, que muitas vezes ele mora numa comunidade que o endereço dele, às vezes, é um Google Code que ele conseguiu ali para receber alguma compra online. E ele não consegue explicar que ele mora no beco X, Y, Z, bababá, mas ele passa a ter um endereço do bloco tal, do bloco Y, e aquilo para a própria prefeitura, para a própria sociedade, passa a ser um monte de vantagens, porque ele começa a entrar em programas sociais, ele começa a ver, olha, eu vou precisar de um posto de saúde, eu vou precisar de ter transporte urbano, eu vou precisar de escola, e isso você integra. Quando você tem aquele endereço, você consegue identificar várias ações sociais naquilo ali. Então, assim,
A primeira coisa é dignidade, até para conseguir um emprego. Se ele não tem, às vezes, no endereço, ele tem dificuldade de conseguir esse emprego. Então, quando a gente olha para isso e entrega um produto que ele vai ter conforto, que ele vai viver ali pelo menos 10, 15, 20 anos da vida dele, então aquilo ali eu não entrego um produto que ele vai descartar, ele vai viver aquele produto, e ele vai passar muito tempo da vida dele ali dentro daquele produto. Então nós temos que pensar nesse cliente como uma pessoa usando aquele produto ali por um longo período, né? Então, assim, e aí a gente, não tem como não construir não pensando em pessoas. Legal. E aproveitando essa coisa da construção, do dia a dia, e pensar tanto no cliente de vocês como no colaborador, enfim, na rede toda, né? Como é que você tem visto, e a gente chegou a comentar um pouco disso, né? O ESG incorporado ao dia a dia da MRV. Conta um pouquinho mais para a gente como é que você tem visto essa mudança ao longo desses, últimos 12 anos que você está nessa cadeira, né, que você tem trabalhado com sustentabilidade dentro da MRV, e como isso tem se tangibilizado, né, no dia a dia, na incorporação dessas práticas na realidade da empresa. Isso hoje aqui assim, é comum, é natural nosso, assim, não é o Zé Luiz que faz isso, são todos. Então, quando a gente tem um projeto, todos os projetos nossos, ele tem esse foco desse ESG. A gente olha em todas as etapas. Então, assim, quando eu construo aquilo ali, que a gente chama de cadeia de valor, que eu olho em toda etapa, desde a questão de comprar um terreno até o uso e ocupação dele, ele tem um ODS alinhado ali em cada fase. E em todos aqueles 8 ODS que eu te falei, que ele sai ali na matriz de materialidade, ele entra na governança da empresa. Desde a hora que você vai decidir na compra de um terreno. Então, por exemplo, quando a gente olha o terreno, a gente olha assim, como aquilo ali vai estar trazendo um certo benefício. A gente trabalha muito com o que a gente chama de melhorias do entorno, alguns lugares chamam de urbanização, infraestrutura, que a gente coloca uma infraestrutura adequada dentro da legislação, às vezes cobra, e entrega até mais do que a legislação cobra, porque a gente olha e fala assim, não, nós temos que dar um produto de qualidade. Então, isso é do Norcos Business. Se você entra na empresa aqui, você vai ver várias pessoas com crachá, com o ODS pendurado, ou ele está ali com algum PIN, falando assim, eu participo de tal ação, eu digo sim para isso, eu construo isso, eu preocupo com o meu cliente. E aí, assim, o pessoal da relacionamentos com clientes, eles fazem lá os MRV Lovers, que eles mandam gifts para aqueles clientes que eles identificam nas redes sociais, que são vendem a marca, que está ali mostrando o quão bom é morar num apartamento MRV. Você vê que é o ISG no dia a dia. Então, assim, hoje eu consigo falar assim, nós somos assim 100%, não, porque cada dia que chega mais gente, a gente tem que estar ali voltando a falar. Então, quando a pessoa entra, ele faz um treinamento de ESG, ele faz um treinamento de ODS, de saúde e segurança, essas coisas todas vão incorporando no dia a dia. Mas, assim, hoje, qualquer projeto que você vai fazer na MRV, você tem que vincular no ISD, no ODS, você tem que estar falando do tema, entendeu? Aproveitando a sua fala, Zé, para quem está assistindo a gente, eu acho que uma coisa muito legal é isso, né? Todas as estratégias elas estarem envolvendo, de alguma forma, um dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Sempre quando a gente fala, né? Tem algumas empresas ainda que têm a área de sustentabilidade como uma ilha, entre aspas, e é muito legal quando a gente começa a ver essa transversalização, né, das práticas de sustentabilidade por todas as áreas. Então, deixa de ser só uma função e responsabilidade do Zé, né, do responsável por sustentabilidade, e passa a estar como uma responsabilidade, como uma ação, como uma estratégia de cada uma dessas áreas também. E acho que quando a gente consegue incorporar isso de uma maneira legal, é um caminho que eu particularmente gosto muito. Você tem ideia, Rafael, desculpa te incomodar, mas assim, você falou a verdade. Assim, a gente transversaliza mesmo o tema. O relatório, esse último relatório de sustentabilidade nosso, a gente envolveu todas as áreas e teve assim 56 pessoas ali comprometidas
e nos ajudar a trazer os dados, as informações, a pesquisa. Então, assim, como que eu ia conseguir certas informações se a pessoa num departamento ali não me trouxesse isso, entendeu? Eu não ia conseguir isso facilmente. Então, assim, e a gente traz isso com eles, fala, olha, o quanto que você foi importante para chegar onde a gente chegou, né? As fotos que você vê no relatório são funcionários nossos, não é ator. Aquilo ali tudo é funcionário nosso que, assim, tiveram paixão em participar daquilo ali, entendeu? E foi engraçado que quando a gente estava para entregar, nós fizemos uma prévia com eles, e eles estavam, que dia que sai? Me passa que eu quero mandar para minha família, que não sei o que lá. O pessoal começou, eles mesmos, a divulgar o relatório para a gente, entendeu? Que legal. E aproveitando, eu acho que eu sempre gosto de mostrar também o outro lado da história, é que a gente está falando, obviamente, sobre práticas que deram certo, sobre caminhos que foram interessantes. Eu queria que você trouxesse para a gente também, Zé, um pouco dos desafios, né, na implementação dessas práticas ao longo desses últimos anos, né? Quais foram as maiores barreiras que você viu? Talvez lá no começo tenha tido uma barreira cultural ou não. Queria ouvir um pouquinho de você dessas dificuldades. Rafael, não foi, ainda é. Tá? A gente ainda tem dificuldades, a gente tem desafios, que primeiro é o seguinte, o tamanho da MRV. Nós somos aí em torno de 20 mil colaboradores, 7 mil fornecedores, a gente está em 160 cidades, 270 canteiros de obra, e aí você pega que o setor de construção civil, ele, além de tudo, ele tem um turnover alto. Não é característica só da MRV, é característica do setor porque ele tem faseamentos de construção que às vezes você troca. Você tem a fase de inicial de estrutura, depois tem a infra, tem a superestrutura, acabamento, então você vai variando o público. E qual que é esse desafio nosso? É comunicação, o que nós estamos fazendo aqui, é divulgar, é falar, falar e falar. E aí a gente tem algumas estratégias assim, que a gente tem o DDS que vai lá semanalmente, conversa com o pessoal, pega um tema específico, então mensalmente, por exemplo, mês de setembro é o mês que a gente tem que falar da árvore, vamos falar do dia da árvore, tal período a gente fala sobre dengue, tal período a gente fala sobre câncer de próstata, sobre câncer de pele, e vem trazendo esses temas no dia a dia do nosso trabalhador. Chega em todo mundo, a gente tenta chegar em 100%, mas assim, aí mês que vem começa tudo de novo, porque chegou gente nova. Então, essa comunicação, que nem todo mundo tem e-mail, nem todo mundo está ali com internet, com nada. Então, a gente é muito no olho no olho, o pessoal na ponta conversando, a gente brifa muito isso. A área de comunicação da MRV interna aqui tem que estar toda hora brifando, trazendo dados, levando informações, cartazinho, vídeos que a gente chama de rádio da obra e tudo. Mas é um desafio gigante. Assim, e quando a gente começou, eu lembro que assim, todo mundo vai sonhando, vai acontecer, vai acontecer. Mas assim, você chegava lá, tava tudo arrumadinho, já tava, pô, tá errado isso aqui. Tinha lá que voltava, tinha que corrigir o rumo dos negócios. Então, assim, eu falo que não é da noite pro dia, não é assim, de uma hora para outra, não adianta ter ansiedade de que em um ano você vai resolver isso tudo. Você tem que ir materializando e crescendo casa a casa. E à medida que você vai resolvendo e vai vendo que aquilo está resolvido, você vai incorporando outros temas que as pessoas vão trazendo isso naturalmente. Entendeu? Então, por exemplo, a questão de igualdade de gênero, isso hoje é uma meta aqui dentro da MRV. A gente tem aqui metas para que a liderança já até está chegando nisso, que vai ter 45% de mulheres na liderança, que a gente chama de liderança mesmo. E eu hoje, por exemplo, o meu setor é um setor altamente masculinizado. Então nós temos aí em torno de 80% masculino e 20% feminino. E a gente tem uma meta de subir isso para 30%, 31%. Entendeu? E não é fácil. Por quê? Porque eu enfrento dificuldade de não encontrar mulheres para trabalhar no canteiro de obra.
E que, assim, a gente tem metas hoje fortes de qualificação de mulheres, que aí a gente tem ali um projeto que chama Elas Transformam, Elas por Elas, ela faz, a gente faz vários trabalhos de qualificação de azulejista, de pintora, de rejuntadora, de pedreira, para que elas venham para o mercado de trabalho da construção, sair daquele serviço de auxiliar de limpeza, ela ganhar uma profissão. Nessa brincadeira, ela dobra de padrão de vida, de salário, e ela passa a ter uma qualidade de vida melhor, ela passa a ter condições melhores, inclusive na família, que a gente observa às vezes muito é mães solos que estão ali buscando oportunidade. Então, assim, hoje a gente tem esse programa, fornece esses cursos gratuitos, nós estamos aí com mais ou menos umas 17 turmas espalhadas para o Brasil, em várias cidades, para trazer essas mulheres para dentro do canteiro de obra, entendeu? E isso hoje é um desafio nosso, de mostrar que o setor também pode ter a mulher ali dentro, entendeu? E eu vou te contar, são super caprichosas. Quando a obra tem mulher, essa obra sai bem mais do capricho. Ah, que legal, que é muito bom trazer só esses dois pontos que você falou, né? Uma é da comunicação, que é essencial, né, internamente, se a gente não tem uma sensibilização, se a gente não tem um envolvimento, é muito mais difícil você implementar uma estratégia, uma prática ESG de fato genuína. E para fora também, né, a gente não pode tem que ter muito cuidado com essa comunicação da sustentabilidade. Recentemente a gente gravou um episódio sobre greenwashing, né, e tem muito a ver com essa coisa da transparência, de você falar o que faz de fato. Então, comunicação de fato eu acho que é um desafio para muitas das empresas, muito legal ouvir o teu depoimento, o teu testemunho, Zé. E eu acho que do outro lado a diversidade ela tem ganho, né, uma notoriedade muito forte agora. Eu, inclusive, recentemente lá no meu LinkedIn, eu até botei um post sobre priorização dos ODS, e o ODS 5, né, que é o da diversidade, ela vem muito forte, assim, como uma das mais adotadas pelas empresas, e, de fato, é um caminho que, obviamente, tem suas características específicas, setor para setor, né? Então o setor da construção civil, acho que talvez tenha desafios um pouco maiores, mas muito legal saber das metas que vocês têm e dos trabalhos, obviamente, que envolvem chegar nessas metas, né, que é de treinamento, aperfeiçoamento, enfim, e uma série de coisas. Muito interessante saber. Caminhando um pouco agora para o final do nosso papo, Zé, e eu acho que ele foi incrível, assim, conhecer um pouco mais da história da MRV, um pouco mais de como vocês estão hoje e de como vocês foram implementando ESG. Acho que é muito rico para quem está assistindo a gente, porque, como eu falei, né, independe se você tem uma empresa de 20 mil funcionários, que vai ser, acho que, uma minoria de quem está assistindo a gente, que é uma empresa muito grande, mas eu acho que, independentemente do tamanho da empresa, são práticas que você pode pegar a ideia e aplicar na realidade, independentemente desse tamanho. E aí, para a gente fechar, queria ouvir uma mensagem final sua para quem está assistindo a gente, aqui o nosso público do Instituto Brasileiro de ESG, né, do IBESG Talks, sobre sustentabilidade, práticas ESG, e que dicas você daria hoje para um gestor ESG, para um consultor ESG, para quem está olhando para a gente e se preocupa com essa implementação dentro da tua realidade? O que você acha que é uma preocupação importante, uma coisa legal aí para eles levarem para casa? Olha, eu olho o ESG como o seguinte, você sendo liderança, isso tem que estar no seu dia a dia, entendeu? De praticar esse ESG. Então você está sempre ali olhando a questão ambiental, olhando o social e olhando a governança. Mas assim, não precisa ser grande, você pode ser pequeno. Eu acho que é um passinho de cada vez, não queira sair correndo, porque a correria pode gerar falhas no processo que acaba você deixou de conferir algo dentro do G ali de governança. Então, assim, vai no passo a passo, avalia seu negócio, vê o que faz sentido, independentemente do negócio que você falou. Olha para o seu negócio e fala assim, olha, esse item faz sentido aqui, então eu vou trabalhar ele. Trabalhe ele muito bem, que você vai estar ajudando ali, igual você falou, nós estamos aí com 60% das metas não cumpridas. Se você fizer uma meta ali bem feita, você está contribuindo com aquilo ali, né? Então, assim, é uma coisa que eu aprendi muito dentro da área de sustentabilidade, esse tripé tem que estar equilibrado. Se não tiver equilibrado, o tamboretezinho não fica
não fica correto, você vai cair dele ali. Então você tá sempre olhando para os três lados ali, social, governança ambiental, olhar muito e reavaliar e ver o que eu posso melhorar. A gente nunca pode estar satisfeito, a gente sempre tem um pouquinho mais para melhorar, né? Então, assim, eu brincava no início, vamos reduzir papel, coisa boba, que aqui na MRV a gente põe assim, as impressoras já vêm automáticas para imprimir frente e verso. E no início a gente fazia assim, faz sentido imprimir? Precisa mesmo imprimir ou não precisa? Entendeu? Então, assim, evita a impressão, apaga a luz, aquelas coisas básicas ali, vamos apagar a luz na hora que sair do ambiente, essas coisas típicas aqui, entendeu? Assim, a gente foi caso a caso, e uma coisa, gente, funciona muito, o letramento, educar, a pessoa depois que aprende, ela não esquece mais. Isso aí é fundamental. Muito, muito obrigado, Zé. Acho que você trouxe um ponto que é essencial. Para você que está numa empresa menor, tem uma estrutura mais enxuta, que talvez já esteja atolado, escolhe uma coisinha para fazer, começa, né? É melhor começar do que não fazer nada. Exato. E é melhor fazer uma coisa bem feita do que fazer 10 espalhadas que nada gera resultado de fato que você consiga ver. E com isso você vai estar contribuindo. Eu acho que o mais importante hoje é nós, no papel de gestores, consultores, enfim, que estamos à frente ou ajudando alguma organização, de fato levar nossas organizações para um caminho mais ESG, mais sustentável, mais voltado para práticas que vão regenerar mais do que consumir a nossa realidade, seja ela ambiental, social ou governança. Zé, super obrigado pela sua participação, eu achei o papo incrível, a gente trouxe diversos pontos que a MRV faz que eu acho que podem ser replicados para outras empresas. Para você que está assistindo a gente, gostou, quer tirar alguma dúvida, coloca um comentário aqui embaixo, né? E se você realmente quer acompanhar os próximos, se inscreva aqui no IBESG Talks, que vai ser um prazer ter você com a gente no próximo episódio. Um grande abraço para você, Zé, para você que está assistindo a gente, e até o próximo IBESG Talks. Tchau, tchau. Obrigado, Rafael, pelo convite, tá? Eu que agradeço. Um abraço.